A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, professor Márcio. Paz do Senhor, professor Fabiano, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Com muita alegria estamos aqui hoje, mais uma vez, estudarem mais uma lição abençoada da nossa Escola Dominical, Dando aí prosseguimento aos estudos do terceiro trimestre, professor Márcio. Exatamente. Chegamos aí hoje na lição de número 7, chegamos exatamente na metade do trimestre. Verdade. Metade das nossas lições desse terceiro trimestre tem sido uma bênção, professor Márcio? Estudar Verdade. aí a respeito dos reis de Israel, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Verdade. E estamos vendo que o plano de Deus se cumpre. Se cumpre, com certeza. Depende do que o homem faz. Deus fez um plano e vai até o fim do plano dele. Verdade. Independente da situação, independente dos homens, Deus cumpre o seu propósito. Isso pode ter certeza. E hoje nós chegamos aí, como eu já comentei, na lição de número 7. O título da lição que vamos estudar hoje é O Ministério de Eliseu. Nas lições passadas, professor Márcio, estudamos ali a respeito do profeta Elias, Sim. E como Elias ali exerceu um ministério excepcional, no Reino do Norte, o Reino de Israel. E sem dúvida nenhuma, professor Márcio, ele foi aí responsável, por ajudar aí o povo de Deus a manter a sua identidade, Verdade, foi mesmo, foi isso. Mas como todos os homens, como acontece com todos os homens, chegou ali um momento em que o profeta Elias precisou parar. Nessa sua parada que nós vimos na lição passada, ele conduziu ali de forma exemplar, os mandamentos de Deus, com o direcionamento de Deus, e passou ali o seu cajado para Eliseu, o profeta Eliseu, que foi assunto da lição passada, Eliseu, o sucessor do profeta Elias, professor Márcio? Sim, foi ali começava a transmissão do cargo, Exatamente. Direcionamento divino, porque Deus Sim. já tinha avisado Elias, quem seria o seu sucessor. Lá na caverna, lá Deus falou para ele, para Elias, Exato. Ele tinha que sair daquela caverna porque tinha trabalho a ser feito ainda, Não era o momento de parar. E Elias ali então, atendendo o pedido de Deus, continuou o seu trabalho, até chegar o momento aí da sua partida. Ele foi arrebatado aos céus, com aquela carruagem maravilhosa, Exato. E o seu sucessor, seu companheiro, seu amigo, estava ali ao seu lado, o profeta Eliseu, e acompanhou tudo. E recebeu ali a sua capa, e a partir daquele momento começou o ministério do profeta Eliseu. Verdade. Falamos aqui também, professor Fabiano, que esse treinamento de Eliseu durou de 6 a 11 anos, não sabemos ao certo. Exatamente. Então ele não assumiu no outro dia. Foi no outro dia. Foram 6 ou 11 anos ali, deitando água na mão do profeta, servindo ao profeta. Ele veio para servir ao profeta Elias e aprendendo o ofício. Muito importante para nós, professor Márcio? Às vezes nós temos uma caminhada longa aí na estrada, servindo ao Senhor, estamos cansados, achamos que é o momento de parar, Mas tudo bem, tem um momento de parar, mas importante é deixar um discípulo, Exato. Fazer discípulos, preparar alguém para ficar no seu lugar. Exatamente. Não podemos largar a obra de Deus da noite para o dia sem deixar alguém para assumir. Porque Jesus deu esse exemplo. Exato. Jesus deu o exemplo, ele preparou 12 homens. Durante 3 anos e meio ele preparou. E aqueles 12 homens foram preparando outros. Exatamente. E se nós estamos aqui hoje, professor Fabiano, é porque alguém nos preparou também. Com certeza. Foram pessoas que foram nos passando as diretrizes da palavra de Deus, nós estamos aqui. Então também é nossa missão preparar sucessor para deixar no nosso lugar também. Com certeza. Mas não vamos ficar aqui para sempre, professor Márcio? Amanhã Deus pode nos chamar aí para um outro trabalho, uma outra obra. Ou para a glória também. Com certeza. Nunca sabemos os propósitos de Deus para a nossa vida. É verdade. Se nós estamos vivos aqui hoje, porque Deus ainda tinha propósito para nós nesse dia. Amanhã já não sabemos. O amanhã pertence a Deus, É verdade. E como assim chegou o momento do profeta Elias parar, Então o seu sucessor, o profeta Eliseu, que é o tema da lição de hoje, O ministério de Eliseu. O texto áureo da nossa lição se encontra lá no livro de 2 Reis, capítulo 3, versículo 11, que diz assim: E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele?
Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. A nossa verdade prática destaca que Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. Interessante, professor Márcio. A nossa verdade prática destaca que Deus usou e ainda usa, né, os seus servos para realizar milagres. Mas nós vivemos aí uma época, professor Márcio, que tem muita gente que já não acredita mais em milagres de Deus, né? É verdade. Infelizmente, nós já estudamos a respeito dos dons espirituais do trimestre passado. Essas pessoas não acreditam em dons espirituais, manifestação do Espírito Santo e também em milagres. Para essas pessoas, os milagres se cessaram lá com os apóstolos, lá na igreja primitiva, né, professor Márcio? É verdade. E também o que contribui muito para isso é uma banalização da fé. Exato. Muitas coisas que se passam, que transmite como milagre, como dom, como... Não é. É puro movimento humano. Exato. E aí muita gente que está focado só no humano também, não reconhece mais o milagre de Deus. Mas como você falou, professor Fabiano, muito bem, o fato de estarmos aqui vivos é um milagre de Deus. Milagre, com certeza. O fato de você estar nos assistindo agora, vivo aí também, é um milagre de Deus. Com certeza. E veja que Eliseu, ele foi obediente, humilde e perseverante. Ele não desistiu. Com certeza. E também, agora nós estamos entrando já no ministério próprio, Eliseu dando sequência no ministério de profeta, ele não se exaltou, ele continuou humilde. Ele seguiu à risca, né, todo o seu aprendizado que teve com o profeta Elias. Exatamente. Né? O profeta Elias, a gente sabe que ele não era um homem rico, né? Não. Mas ele deixou um grande legado ali, Exato. em que o profeta Eliseu ali cumpriu a risca, né? A obediência, a coragem, a fé, né? Aí são exemplos ali que o profeta Eliseu trouxe, né? Sim. O seu aprendizado que teve com o profeta Elias. A nossa leitura bíblica em classe, que serve como base da nossa lição, né? Se encontra lá no segundo livro de Reis, capítulo 3, versículo 5 e o versículo 9 ao 11, capítulo 3, do versículo 14 ao 18, e também no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7, e do versículo 38 ao versículo 41. Como é uma leitura um pouco extensa, vou deixar para que os irmãos leiam em suas Bíblias, né, para acompanhar essa lição aqui diretamente, né? O objetivo da nossa aula de hoje é destacar alguns dos milagres de Eliseu como confirmação do seu ministério profético. E os objetivos específicos é evidenciar que o Senhor zela por seu povo, demonstrar a fé e a confiança da viúva de Sarepta e sinalizar o ato de fé de Eliseu. Então, aqui, como podemos já observar, né, os objetivos da lição, nós vamos aí estudar a respeito aí de 3 milagres do profeta Eliseu, né? Um dos profetas mais usados por Deus aí durante todas as escrituras sagradas, né? Verdade. A nossa introdução diz assim: o ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários. Nesta lição estudaremos sobre 3 deles: o milagre das águas que alagaram um vale, sem que houvesse chuva, a multiplicação do azeite da viúva e a aniquilação da morte presente na panela de ensopado, servido por um dos servos do profeta. Nos 3 eventos estão evidentes a fé, a obediência e a poderosa unção de Deus sobre o profeta Eliseu. Interessante, professor Márcio, aqui já no começo da nossa introdução, a palavra extraordinário, né? Sim. Extraordinário significa aquilo que é acima do normal, né? Exato. E essa palavra está relacionada aí diretamente aos atos de poder, né? E às ações milagrosas e operadas por Eliseu durante todo o seu ministério como profeta. Isso acompanhou ali o profeta Eliseu durante todo o seu ministério. Verdade, e aqui também dá para destacar muito bem a unção de Deus sobre o profeta. E o que faz a diferença na nossa vida é a unção de Deus. Com certeza. Então ele tinha a unção de Deus sobre a sua vida. E aí ele realizou grandes milagres, porque a unção de Deus estava sobre ele. Segundo os estudiosos da Bíblia, professor Márcio, estão registrados aí nas Escrituras Sagradas
26 milagres feitos ali pelo profeta Eliseu. E desses 26 milagres, 25 enquanto ele estava vivo, Sim. e um milagre ainda depois que ele estava morto. Depois de morto. Que maravilha. Então a sua confiança com certeza estava em Deus, né, professor Márcio? É verdade. Aqui estão os requisitos, fé e obediência. Com certeza. E hoje, em 2021, Deus é o mesmo. Então Ele também pode nos ungir, se nós buscarmos essa unção. O que é a unção de Deus? É estar com Deus. É fazer comunhão, é fazer aquilo que agrada a Deus. Como é que Deus vai usar uma pessoa que faz tudo que não agrada a Ele? Aí, no momento que é que Deus usa? Não vai. Então nós temos que... Jesus disse que para seguir a Ele era preciso renúncia. Com certeza. Não era por obrigação, né? Tem muita gente que quer servir a Jesus, mas não quer renunciar às coisas do mundo. Não quer renunciar. Não tem como servir a dois senhores. Não. Fé não se negocia, professor Fabiano. Não tem como. Fé não tem como negociar. Exatamente. Então aí a unção de Deus só vai vir sobre a vida de quem tem uma fé genuína e uma obediência. Exatamente. Obedecer a Deus. A sua os confiança, princípios né? do Senhor. A confiança do profeta Eliseu, a sua segurança, Sim. estava em Deus. Em Deus. Confiava em Deus, né? E isso aí é impactante para a nossa vida. É verdade. Nós temos que aprender com isso, ter confiança em Deus, independente das situações que estamos passando, temos que confiar em Deus. Como o tema da lição diz, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, os planos de Deus, pode ter certeza que os planos de Deus para a nossa vida são os melhores possíveis. Exato. Basta nós confiar e obedecer a Deus, que esses planos serão atendidos. Agora é interessante notar, nós já falamos aqui sobre Elias, agora vem Eliseu. Veja, a nossa vida é feita de escolhas. Então Eliseu escolheu servir ao mesmo Deus de Elias e ser igual a Elias. Ele se espelhou no Elias, ele teve o Elias como seu exemplo de vida. Já nós vamos ver lá na frente, uma outra lição, que um rapaz que andava junto com Eliseu, que conhecia Deus junto com Eliseu, já preferiu outra escolha. Exato. Que foi o Geazi. Exatamente. Então veja, a vida é feita de escolha. Então nós temos que escolher o quê? Servir a Deus, não importa o que vai vir, não temos que nos preocupar com isso. Nós temos que nos preocupar de nós estarmos na unção de Deus, guardado por Ele, servindo a Ele, porque Ele vai nos livrar. Ele vai nos dar toda a sustentação para vivermos aqui enquanto Ele permitir. Verdade, professor Márcio. Ponto 1 da nossa lição: Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Subtópico 1: reis bons e maus. No período do reino dividido, houve a alternância de reis bons e maus. Esta distinção entre bons e maus não leva em conta apenas o modo como esses reis administravam o reino ou lideravam o povo, mas a forma como eles se relacionavam com Deus. Portanto, ao se referir a um determinado rei como mau, o autor do livro de Reis está dizendo que esse monarca, além de desobedecer e desprezar a Deus em seu culto, promovia a adoração de ídolos. Aqui no começo, professor Mara fala que no período do reino dividido havia alternância, de reis bons e maus. Mas na verdade essa alternância foi apenas no reino do sul. No reino do sul. Porque no reino do norte só teve rei mau. Foi um pior do que o outro. Só teve rei mau, verdade. Então essa alternância aqui apenas foi no reino do sul, o reino de Judá, E essa classificação aqui, que o comentarista coloca aqui, dos reis, sendo reis bons ou reis maus, está diretamente ligado aí ao modo como esses reis aí obedeciam a Deus. Sim. Se portavam diante de Deus, Veja que nessa incursão aqui tem um rei temente a Deus. Verdade. Então, o sucesso de qualquer governo, professor Márcio, de qualquer governante, está ligado à obediência a Deus. Com certeza. Estamos falando aqui no reino de Israel, lá. Enquanto eles obedeciam a Deus, seguiam os caminhos do Senhor, o reino era abençoado. Verdade. Nos nossos dias é a mesma coisa. Mesma coisa. Se um governante aí segue, arrisca os ensinamentos de Deus, a nação vai ser abençoada. Vai ser, porque não importa o quanto de infiel tem, mas se tem um fiel, Deus vai intervir em favor daquele fiel. E aí vai beneficiar os infiéis também. Com certeza. A bênção vai ser... A salvação é outra coisa, mas a bênção da prosperidade, por exemplo, da nação, vai ser também para os infiéis. Nós estamos vendo aqui, o Eliseu, pelo milagre dele, salvou os
reis, mas a maioria do povo era tudo infiel a Deus. Infiel. Deus honrou apenas um rei ali. Exato. Nós vamos ver daqui a pouco. E livrou todo o povo da mão do inimigo. Justamente, por causa de um, todos foram livres ali daquilo que poderia ser a morte deles, né? Então, se você que de repente é o único crente salvo na sua casa, aí não desanime, porque você é fiel aí. Então, os outros ainda são infiéis a Deus, mas eles vão olhar para você e vão ser beneficiados porque Deus está fazendo na sua vida. Exatamente. Não pode se igualar ao infiel, mas fica firme, porque Deus está olhando a tua fidelidade. O professor Fabiano, Deus é maravilhoso porque Ele sonda cada coração. Dos 7 bilhões, não tem aí, 7 ou mais. Então Deus sonda o coração de todos os 7 bilhões. Deus ele é grande, Ele é criador, mas ao mesmo tempo Ele está dentro de nós aqui. Isso é maravilhoso. Como é que pode um Deus tão grande, né? Sim. De dentro de nós. Isso é os mistérios de Deus, né? É verdade. Subtópico 2. 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Jorão, rei de Israel, que como seu pai Acabe fora reprovado pelo Senhor. Josafá, rei de Judá, considerado um excelente monarca, em razão de promover a adoração ao verdadeiro Deus. E o rei de Edom, que era o vassalo de Judá. O que motivou a guerra foi a rebelião dos moabitas, que à época pagavam pesados impostos ao rei de Israel. Aqui nós temos a guerra, né? Esses 3 reis aqui, Jorão, Josafá e o rei de Edom, se uniram aí para ir à guerra contra os moabitas, né, professor Márcio? Vale destacar que Jorão, né, ele tinha assumido aí o reino no lugar de Acasias, né? Nós estudamos lá na lição de número 5, né? E lembrando que Acasias teve um acidente lá e não se arrependeu, consultou lá os deuses de outros povos, né? O seu irmão assumiu. Exatamente, o seu irmão Jorão. Por quê? Porque Acasias não tinha filho. Não tinha né? filho, exato. Então Jorão, que era o seu irmão, acabou ali assumindo o trono, né? E os moabitas, aqui como a lição aqui fala, né? Essa guerra contra os moabitas, eles já haviam se levantado, já haviam se rebelado já no governo, no reinado de Acasias. Sim, já. Né? Aí talvez aí por falta de experiência de Acasias, ele acabou não fazendo nada. Nem por causa da sua doença, né? A pessoa estava debilitada ali, acabou não fazendo nada, né? Aí quando Jorão assumiu o trono, Jorão então foi a guerra contra os moabitas, né? Sim. E bem provável também, professor Márcio, que Jorão aqui pediu ajuda, né, a Josafá. Sim. Ele deve ter consultado ali o número de soldados que ele tinha, né? Seu exército, e viu que a quantidade de soldados era muito pouco. Aí solicitou ajuda ali a Josafá, que era um antigo aliado do seu pai Acabe, né? Sim. Veja que Deus não se agradava dessa aliança. Porque Josafá temia a Deus, Acabe não. Agora o filho também não. Mas mesmo assim, Deus respeitou a aliança que ele fez. E é interessante também, professor Fabiano, enquanto você falava, eu me voltei aqui no texto áureo, que para isso acontecer, para o Eliseu se manifestar e o milagre vir, o rei Josafá faz uma pergunta lá, né? Não há aqui algum profeta do Senhor? Porque ele não estava confiando nos profetas deles ali, porque eles falavam o que os reis queriam ouvir. Então ele falou, não tem ninguém aqui da parte de Deus, eu queria ouvir primeiro alguém de Deus, para depois eu ir para a guerra. E falaram, olha, tem o Elias, que estava lá servindo o Eliseu. Então veja a importância da pessoa ser uma pessoa de Deus. Num país inteiro, ele foi reconhecido, né? Referencial. No momento que esses 3 exércitos ali, né, tanto de Jorão quanto de Josafá e do rei de Edom, né, se uniram e foram lá para a guerra, foram a caminho, né, pegaram no deserto de Edom. Depois de alguns dias, né, professor Márcio, eles deram-se por si que tinham pouca água, né? Não tinham água suficiente para todos os soldados e para todos os animais. Eles viram que se continuassem ali, eles iam acabar morrendo de sede, né? Exato. Aí é que veio o problema, né? O rei Jorão se levantou e queria botar a culpa em Deus. Como aquele sempre. Motivo ali, né? Achando que não, que Deus os tinha levado lá para que todo mundo morresse no deserto, né? Eu até destaquei aqui esse versículo, professor Marcos, segundo livro de Reis, capítulo 3. Já falamos aqui sobre isso, né?
O inimigo, Satanás sempre vai culpar o querendo colocar cristão por alguma coisa. Sempre. Exatamente. Nós estamos vivendo um tempo igualzinho. Capítulo 3, versículo... Já fizeram isso com Elias também, né? É, O Acabe chamou ele de perturbador de Israel. tá aqui. Versículo 10. Então disse o rei de Israel, né? No caso era Jorão. Que o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. Então, na ideia aqui de Jorão, que Deus tinha levado eles lá para morrer no deserto, todos juntos. Sim. Só que junto com no meio desses 3 reis, estava Josafá. Era o rei temente a Deus, né? Que, como a lição destacou aqui, tinha colocado ali a adoração ao Deus verdadeiro. Aí é que entra ali a verdade prática. Exatamente. Versículo da verdade prática. E Josafá, não foi pela tese de Jorão, né? Não. Tem aqui, por acaso, algum profeta que a gente possa consultar? Foi aí que apareceu o profeta Eliseu. Não sabemos se o profeta Eliseu estava ali próximo, né? Não, a Bíblia não... Porque a Bíblia só fala que eles desceram até a casa de Eliseu, se eles estavam próximos, né? Mas veja que os outros, eles não estavam, deram a mínima importância para consultar, né? O Josafá disse, não, precisamos de saber da parte de Deus, quem é que vai, porque eles tinham essa experiência já, Josafá já tinha essa experiência, né? Ele sabia quem era Deus, falou, não, peraí, vamos ouvir alguém de Deus, depois nós vamos. Com certeza. E aí, através disso, que eles tiveram essa vitória através do milagre. Exatamente. Interessante também, professor Márcio, que Eliseu, os 3 reis desceram até a casa de Eliseu. Só que Eliseu só recebeu Josafá. Eliseu não recebeu os outros 2 reis, porque eram ímpios, né? Eram pagãos. Disse ainda que só ia receber por respeito a Josafá. Exatamente. Não, aí que nós estamos falando da coragem, né? De ser destemido, mas com a ousadia do Espírito Santo, de Deus na vida. Ele não foi enfrentar por enfrentar, mas ele sabia o que ele estava falando. Verdade. Porque ele sabia o Deus que ele servia. Essa é a ousadia de Deus. É verdade. E através de Eliseu, Deus fez o milagre, né? Verteu água ali, aqui no versículo 17, né? No capítulo 3, versículo 17 de 2 Reis. Porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Deus fez o serviço completo, né? Além de dar água, eles estavam ali sem água no deserto, ainda ia entregar os moabitas na mão deles. Veja a importância de ter um servo de Deus. Exatamente. Uma pessoa que confia em Deus. Exatamente. Que foi o Josafá. Deus estava ali honrando Josafá. Era o único Deus ali temendo, o único rei, né? Melhor dizendo, temente a Deus ali naquele momento, né? E todos foram beneficiados. Por causa de todos foram beneficiados. É o que você falou do governante, né? Exato. Se o governante é um temente a Deus, toda a nação vai ser beneficiada. Verdade. Aqui o primeiro milagre, né? Na lição destaca a respeito do profeta Eliseu, né? Como já destacamos, vamos ver 3 milagres, né? Do ministério aí de Eliseu. Subtópico 3, a predição de Eliseu se cumpriu, né? Em respeito a Josafá, né? Eliseu, cheio do poder de Deus, previu que as águas em abundância alagariam milagrosamente toda aquela região, e sem ação dos ventos e sem chuva. O Senhor não apenas realizaria este milagre, mas também lhes entregaria a vitória sobre os moabitas, né? Como nós já destacamos aqui, os 3 exércitos caminharam 3 dias ali, né? Até que aconteceu tudo isso e o milagre aconteceu ali através do profeta Eliseu. Eles viram o poder de Deus através do seu servo, assim como acontecia com o profeta Elias. Exato. Aconteceu com o profeta Eliseu. Veja que a vida dele, né? O exemplo de vida dava a ele esse crédito. Com certeza. Ele tinha esse crédito. Eliseu ali não era muito conhecido ainda, né? Não, mas já as suas atitudes já. Com certeza. Porque as nossas atitudes chegam na frente. Chegam primeiro que a gente. O nosso testemunho sempre chega na frente. Verdade. Ponto 2 da lição. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Outro milagre aí do profeta Eliseu. Subtópico 1, a situação das viúvas em Israel. A vida das viúvas nos tempos bíblicos era bem difícil, pois as mulheres daquela época dependiam dos seus maridos para prover-lhes o sustento.
é o caso da viúva de um dos discípulos dos profetas de Israel. Após a morte do marido, a mulher ficou numa situação complicada. Falta de suprimentos, dívidas e a ameaça de seus filhos serem vendidos como escravos. Deus ouviu o clamor daquela viúva e supriu as suas necessidades. A situação das mulheres lá em Israel, as mulheres israelitas, né, professor Márcio? Elas não podiam exercer ali atividades remuneradas, né? Ou seja, elas não eram assalariadas, né? Não tinha o sistema que nós temos hoje, por Isso. exemplo, que as esposas ficam recebendo uma pensão lá, né? Elas não tinham nada disso. Não. Ou tinha alguma coisa que o marido já deixava, ou então ia esmolar. Infelizmente. Elas dependiam ali do sustento, ou de um pai, né? Exato. Ou do marido, né? É. E no caso aqui das viúvas, né? Dos filhos, né? Dos filhos crescidos que iam manter ali como herança, né? Iam manter a casa. Mas aqui a situação dessa viúva era desesperador, né? Sim. Além de perder o marido, exatamente, agora estava prestes a perder os filhos, porque na época isso podia acontecer, de levar os filhos para pagar uma dívida. Exato. Então eles iam ser levados como escravo por conta da dívida que o marido contraiu lá com essas pessoas. O que dá a entender também, professor Márcio, que o marido dessa viúva, né, esse falecido aí, ele era servo de Eliseu, né? Sim, verdade, dá sim. A impressão que dá, né? E ele contraiu uma dívida ali, talvez até na função que ele tinha, né? Não temos nenhuma explicação, não temos como ter certeza disso, né? Mas a ideia que dá é que Eliseu ali tinha ali uma dívida moral com ele, né? Tanto que Eliseu chegou lá para atender a família. Sim, né? Exato. Apesar dela procurá-lo, mas ele não abandonou, né? Exatamente. No primeiro momento ele fala para ela, mas o que eu posso fazer? Né? Como fosse um líder espiritual da família. O que eu posso fazer? Daí ela começa a falar o que nós vamos ver aqui no próximo subtópico, né? Exatamente. Subtópico 2, uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. Após ouvir da mulher que não tinha nada além de uma vasilha de azeite, o profeta disse a ela que tomasse vasilhas emprestadas com os vizinhos e que ao entrar em casa com os filhos fechasse a porta. A ordem era derramar em cada vasilha disponível o pouco de azeite que possuía e pô-las à parte à medida que ficassem cheias. E foi justamente o que ela fez. Quando acabaram as vasilhas, o azeite cessou. Ela vendeu o azeite, pagou a dívida e ainda pôde manter o sustento da família com o que sobrou. O milagre foi feito. Maravilha. Lembrando que o azeite é como petróleo, já foi, né? Caríssimo em Israel. Era um artigo bem valorizado, muito né? valorizado. Muito era valorizado. Ouro, era como ouro. Exatamente. Professor Fabiano, eu quero falar sobre duas lições aqui que dá para nós tirar para a nossa vida. Sim. Primeiro, essa mulher dá para nós entender aqui que ela tinha uma boa convivência com os vizinhos, certo? Exato. Porque senão não iam prestar vasilha para ela, né? Quanta gente que está nos vendo agora que não tem essa convivência, que não consegue conviver em paz com os seus vizinhos. E às vezes o milagre não acontece por isso. Então ela saiu, os filhos foram emprestar vasilha. Outra coisa, naquela época, um vaso, conforme era aqueles vasos de barro, também não era simples como hoje e era caro, era raro e caro. Uhum. Então ela já teve as pessoas emprestaram, por quê? Porque ela tinha uma boa convivência, senão, você acha que se ela fosse brigada com o vizinho, ia emprestar para ela? Claro que não, né? Não iam, né? Então, com certeza que não. Então essa é uma lição para a nossa vida também. E a segunda lição que eu vejo aqui, professor Fabiano, é que o Eliseu falou, fecha a tua porta, pega os teus filhos, ou seja, não traz ninguém de curioso, não, faz lá na tua casa. Sabe por que muitas vezes as coisas não dão certo na nossa vida familiar? É porque nós falamos demais. Exato. Contamos tudo, Põe tudo no Facebook hoje em dia, né? Tudo na rede social, contamos tudo, casamento, filho, tudo. E aí trazemos pessoas mal intencionadas para o nosso convívio, para a nossa intimidade e dá naquela confusão que dá. Então ela fechou a porta sobre os filhos, ficou ela e os filhos, e Deus, aí o milagre foi operado. É o que nós temos que entender na nossa vida, que nem todo mundo torce pelo nosso sucesso. Não, né, professor Márcio? Eu costumo dizer assim, professor Fabiano, a minha alegria nem sempre é a alegria do outro. Exato.
E a alegria do outro nem sempre é minha. É isso mesmo. Então, são lições assim que a gente tem que aprender. Exatamente. Com essa passagem bíblica. E a gente vê muita gente expondo a sua vida inteira no Facebook, né? Nas Só redes tem que dar sociais. errado, né? Só tem que dar errado. A chance de dar errado é muito grande, né? É verdade. Interessante também, professor Márcio, nesse milagre aqui, né? Deus não precisa da nossa ajuda Não. para realizar milagre. Mas você vê que como Deus disponibiliza, né? Sim. Coloca ali à nossa disposição para a gente ter alguma coisa para fazer aqui no momento do milagre, né? Para você poder fazer alguma coisa, realizar os milagres, né? Poderia simplesmente aparecer já tudo cheio. Exatamente. Mas não, tem uma dinâmica aí. Exatamente. Vai lá, impressa, leva para casa, fecha a porta, pega a botija e vai virando. A hora que acabar as vasilhas, não, daí parou também o azeite. Ele usou de pouquinho que a mulher tinha em casa, daquele pouquinho de azeite, né? É, E fez uma coisa grande na vida dela. sim, que E resolveu assim o problema Deus dela, faz, né? pelo que nós entendemos aqui, Né? para sempre. Exatamente. Com certeza. Eu cresci, Fabiano, ouvindo minha mãe, meu pai, minha mãe, muito mais minha mãe, sempre dizendo assim, o pouco com Deus é bastante, né? E o muito sem Deus não é nada. Exato. E é uma realidade. Essa situação aqui, né? Um pouquinho de azeite, olha o quanto que Deus fez naquela família. Às vezes a pessoa ganha bem, salário não muito bom, mas como é com Deus aquilo, como é abençoado, aquilo multiplica-se. Com certeza. Dá para fazer muita coisa, ajudar na obra de Deus e tudo. E às vezes o outro ganha lá muitas vezes mais, mas como não é com Deus, como não é bem certo, vem de qualquer maneira, também não dá para nada, é um saco furado. Entra e vai embora. É bem isso pode mesmo. ver. E quando a gente confia em Deus, né, professor Márcio, acontece como aconteceu com essa família aqui, a bênção foi completa. Né? Exato. Além ali de Deus suprir a necessidade daquele momento, que era quitar as dívidas, né, que os filhos dela estavam para ser levados já estaria como bom, né? Com certeza. Ainda Deus supriu para o futuro. Sim. Né? Suprimento para o futuro. Ela vendeu e pôde ficar um bom tempo ali. Né? Mas qual que foi o segredo? A chave de tudo isso? Está aqui, ó. Subtópico 3. Fé, obediência e família unida. É verdade. Aqui que é o segredo de tudo. Nesse episódio da multiplicação do azeite, percebe-se que a fé e a obediência são os ingredientes necessários para que as bênçãos divinas sejam abundantes na vida de quem crê. Às vezes o milagre que buscamos não acontece a partir de coisas extraordinárias. Basta trabalharmos com o que Deus já nos deu e exercer a fé em sua palavra. Ao pedir à mulher para fechar a porta, o profeta indicou que o milagre deveria acontecer na intimidade da família. Foi o que o professor Márcio já destacou. Isso significa que Deus se agrada de uma família unida em torno de um ideal sagrado. Olha que benção, professor Márcio. Verdade. Interessante que o profeta Eliseu ele havia ali determinado, né, algumas ações para aquela família, né? Sim. A primeiro ponto de vista, assim, né, certamente não fazia muito sentido, né, para aquela família, pega a vaso aqui, fecha a porta aqui, né? Mas eram pequenos detalhes ali para a dinâmica desse milagre, né? E aí entra o que você destacou, a obediência. Obediência. A viúva obedeceu, chegou e falou para os filhos, Exatamente. vamos emprestar vaso. Mas para quê, mãe? Vamos lá emprestar que nós já vamos ver. E foram e fizeram. Ela creu e obedeceu sem questionar. Sem questionar. Muitas vezes nós deixamos de receber por questionamentos. Porque ficamos questionando, por que isso? Para que isso? Por que comigo? Exato. Não devemos questionar. Deus é Deus. Deus não, como você falou, não precisa de nós para nada. Não precisa, mas ele Muito deixa menos aí, para fazer um né? milagre. Mas Ele nos usa. Nos usa. Até para nos valorizar. Exatamente. Deus valoriza os seus filhos. Muitas vezes Deus nos manda fazer coisas assim que parecem sem sentido pra gente, né, professor? Exato. Sem sentido nenhum. Exatamente. Mas lá na frente a gente vai ver o resultado que você achava que era sem sentido lá atrás, a bênção que vai ser lá na frente. É verdade. O próprio Jesus destacou isso. João capítulo 13, versículo 7. Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. É assim que Deus faz na nossa vida, né? Nos surpreende de forma assim extraordinária. Imagine se essa mulher saísse da casa do Eliseu e já fosse conversando com um com o outro no caminho. Certamente iam desanimar ela. Dizer, não, isso não vai acontecer nada. Eu vou te arrumar um servicinho aqui, vem cá trabalhar comigo. Ela ia perder o milagre. Exato. Então eu vou repetir o que eu disse. Nós perdemos muita coisa na vida por falarmos demais e ouvirmos de menos. Exato.
Saber segurar a língua, né? Exato. Saber E segurar ouvir a língua. mais. Ouvir. Verdade. A palavra obediência, Fabiano, no seu fundamento quer dizer ouvir com atenção. É. Só obedece quem ouve. Né? Minha mãe também dizia, quando nós estávamos meio querendo fugir de alguma coisa, ela dizia assim: ah, você ouve por um ouvido e sai pelo outro. Porque nós não estávamos obedecendo. Exatamente. Já ouvi isso aí também. E não é verdade? Então, ela obedeceu e foi É. fazer o que o profeta mandou. Não parou pelo caminho, não se demorou em lugar nenhum. É. Nós precisamos de ter essa prudência na vida também. Exatamente. Mas não podemos, né, professor Márcio, tentar explicar um milagre, né? Não, E muito menos aí tentar ensinar a Deus como fazer. também não. Não é verdade? Tem muita gente querendo ensinar a Deus, tem que fazer assim, querendo fazer pelas suas próprias forças, né? Deus é soberano. Tem umas fogueiras por É. aí, né? Cuidado com Uf. esse negócio. Complicado, né? Cuidado com esse negócio de fogueira, sacola, vassoura. Tome cuidado. Muito complicado. Então nós temos que obedecer a Deus, confiar a Deus. Porque Deus é soberano e está Soberano. no controle de todas as coisas. Independente da situação que você possa estar passando agora, meu irmão. Às vezes está passando uma dificuldade tão grande que você não está vendo saída nesse momento. Confie em Deus. Não questione. Como essa Verdade. família, não questione. Apenas obedeça e faça o que Deus colocou nas suas mãos. E pode ter certeza que o milagre vai acontecer. É verdade. Amém. Ponto 3 da lição, partindo já para o final. A morte que havia na panela, professor Márcio. Que morte que é essa que estava na panela? Meu Deus. Subtópico 1. A escola de profetas. Os filhos ou discípulos dos profetas estavam radicados em Betel, Jericó e Gilgal. Nessas escolas, os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus. Desenvolviam um relacionamento com o Senhor e contribuíam na manutenção da resistência contra a apostasia e a idolatria que imperavam em Israel. Por isso eles eram perseguidos por alguns reis. Normal, né, professor Márcio? Todo aquele que ensina a palavra, que mostra a verdade, vai ser perseguido por alguém. Não tem certeza. como, né? Com certeza. Nós vemos quanto que o profeta Elias foi perseguido por Jezabel. Sim. Tentou ali matar ele de qualquer forma. Por quê? Porque ele estava ali em nome de Deus. Exato. Era um confronto, ele estava confrontando tudo aquilo que eles tinham como Deus. Com certeza. E ele estava como se ele parasse na frente e falasse: não, isso aí não é Deus, não. Verdade. Então eles queriam perseguir. E isso, professor Fabiano, foi e vai ser até o fim. Vai, com certeza. Sempre haverá perseguição. Com certeza. Porque quando nós falamos a verdade, nós temos esse risco aí da perseguição. E as pessoas não querem ouvir. A verdade é dura, mas tem que ser dita. Tem que ser dito, querem Tem que ser viver dito. do modo que querem. Exato. E se nós assumimos um compromisso com Deus, de primeiro viver a verdade, depois falar, também não é só falar. O Eliseu, o Elias, eles falavam, mas eles viviam aquilo que estavam falando. Aí a perseguição vem. Mas como eu disse ainda nessa aula, repito, não tenha medo, não se intimide com isso não. Porque Deus está acima de tudo. Verdade. Ele está guardando, ele está. O que tiver que ser, vai ser. Tudo que está acontecendo está na mão de Deus. Está na mão de Deus. Está O na que mão tiver de que ser, Deus. vai ser. O que nós não vemos nesses homens da Bíblia, nesses homens e mulheres da Bíblia, era medo de morrer. Eles não tinham, porque eles sabiam o que eles estavam fazendo. Não estavam desafiando o perigo. Eles estavam temendo a Deus e confrontando o que estava errado. Exatamente. É diferente de você desafiar o perigo. Eles estavam ali em nome de Deus, né? Em nome de Deus, eles não Eles tinham, confiavam, eles não né? temiam. O apóstolo Paulo chegou a dizer que a vida dele não tinha nada de precioso na vida dele, não. Exato. Contanto que a mensagem de Jesus fosse pregada. Isso mesmo. Mas volto a repetir, eles viviam o que estavam pregando. E esse que é o ponto, né, professor Márcio? Dá pra se Viver o que se pregar. prega. Se Viver pregar o uma que se coisa prega. e depois viver outra. Né? É verdade. Subtópico 2, a morte na panela. Foi na escola de profetas de Gilgal que Eliseu ordenou ao seu servo que fizesse um ensopado para alimentar os discípulos. Provavelmente pela falta de conhecimento sobre plantas e diante da escassez de alimentos, o rapaz pegou junto com os legumes uma espécie de pepinos silvestres que continham veneno. A comida foi servida aos homens, mas logo que a provaram gritaram: a morte na panela. Eliseu pediu um pouco de farinha,
colocou no caldeirão e declarou que não havia mais perigo algum. Deus havia realizado o milagre. Segundo o teólogo estudioso Champlin, né, professor Márcio, como a lição destaca aqui, esses pepinos silvestres, né, eles eram ali uma espécie de ervas medicinais, né, plantas medicinais, e elas eram usadas em pequenas quantidades, né, para curar alguma doença, fazer algum tratamento. Mas quando ele era usado em grande quantidade, como esse rapaz fez aqui, ó, ele acaba se tornando ali quase que fosse um veneno para o ser humano. Tinha um gosto muito amargo, né, segundo os estudiosos. E esse veneno, quando ele era ingerido, essa grande quantidade, quando ele era ingerida, ele causava ali no intestino ali úlceras, né, que se não fossem tratadas, acabava levando a pessoa até a morte. Olha o perigo que foi. Um erro ali do rapaz por falta de conhecimento. A comprovação disso é o desespero, né? Exatamente. A morte na panela. A morte na panela. Se eles comessem essa comida que foi feita ali, ó, se não tivesse percebido ali, provavelmente todos aqueles ali iam acabar morrendo. É verdade. Não ia ter o que fazer, né? Mas aqui o profeta Eliseu, usado por Deus, derramou a farinha ali na panela e cortou o efeito do veneno, né? Interessante, professor Márcio, que alguns aí podem achar, né, que foi a farinha que cortou, né, o efeito do veneno. Mas na verdade não. Quem cortou o efeito do veneno foi o poder de Deus, através da fé do profeta Eliseu. Exato. E é assim que Deus age na vida da pessoa. Como já vimos aqui, a dinâmica dos milagres que aconteciam, né? Com certeza. A viúva teve que pegar vaso, teve que fechar a porta. Agora o Eliseu falou, dá a farinha lá. Exatamente. Colocou na panela, pode comer. Mas não foi a farinha, foi exatamente o que você falou, o milagre de Deus. Exatamente. A unção de Deus na vida dele. Nos 3 milagres que nós estudamos na lição de hoje, a gente vê, né? Essa dinâmica lá. Uma diferente da outra. Uma diferente da outra, mas todos uma dinâmica ali. Exato. Se Deus quisesse fazer diferente, poderia ter feito. No primeiro, Josafá procurou o profeta de Deus. Sim. Né? No segundo ali, Eliseu deu ali o que a família precisava fazer, a família obedeceu e não questionou e fez. E aqui novamente nesse terceiro milagre, a forma como foi feita, né? E veja os detalhes, né? A Bíblia é interessante a gente ler observando os detalhes da leitura. Se você ler o texto na Bíblia, você vai ver que havia fome na cidade, estava chegando uma fome muito grande. Então não foi desperdiçado nada. Não. Eliseu pegou, fez o milagre e a mesma comida que serviu. Exato. Não foi jogado nada. Não foi jogado fora. Não foi jogado fora. Não foi nada jogado fora. Fez o milagre e eles comeram. Eu gostaria de voltar um pouquinho aqui, professor Fabiano, na escola de profetas. Essa escola, nós temos informação bíblica que ela começou com Samuel, está lá no livro de Samuel. Então ela começou com Samuel, que era, vamos para nós entender melhor hoje, as escolas teológicas, né, que nós temos hoje. Então começou lá. Veja a necessidade de se ensinar a palavra de Deus, que lá já tinha isso. Exato. O Samuel percebeu que precisava ensinar as pessoas para melhor servir a Deus. E pela Bíblia toda nós vemos, nós conhecemos de Samuel a instituição formada, mas sempre houve ensinamento da palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse vai estar sempre ensinando, porque se não ensinar, como é que vai aprender? Agora, para aprender é preciso estar o quê? Disposto a aprender. Com certeza. O aluno tem que querer aprender, aí o professor tem que querer ensinar. Não adianta nós somos professores, querer ensinar um aluno que não quer aprender. Não tem jeito. Ele não vai aprender, não adianta. Então essas escolas de profeta eram muito interessantes. E nós vemos aí nesses 2 livros dos reis, muitas vezes falando sobre isso. Que eles aí inclusive depois vai ter mais um outro milagre de Eliseu, que é de um machado, vão cortar uma madeira lá, para aumentar a escola, né? Mas é mais para frente. A Bíblia relata vários milagres de Eliseu, né? Fosse para estudar todos os milagres, ia ficar o trimestre inteiro só falando dos milagres de Eliseu, né? Tantos milagres aí que Eliseu fez através do poder de Deus. Poder de Deus, porque ele era um ser humano igual a nós. Com certeza. Aqui nessa situação, aqui nessa passagem do milagre aqui da morte na panela, professor Márcio, Deus usou ali a farinha, né? Sim. Deus permitiu que usasse a farinha ali, né? Como eu já comentei, não é que foi a farinha que quebrou, né? Mas Deus permitiu, e assim acontece na nossa vida, professor Márcio. Exato. Quando a gente está doente, sentimos alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz é procurar o médico, né? E nós cristãos sabemos que o poder está na mão de Deus. Deus tem poder para nos curar através de uma oração, mas também Deus pode nos curar através dos médicos, através dos medicamentos,
através da vacina que está sendo colocada aqui hoje. Exatamente. Deus trabalha de várias formas em nossa vida. E é assim que Ele faz os milagres em nossa vida. Verdade. Às vezes está sendo curado, isso foi um remédio que eu tomei, mas não, é o milagre de Deus na sua vida. Deus permitindo que você tomasse esse remédio e o milagre está sendo feito. Tudo está na mão de Deus. Tudo está no controle de Deus. Pode ter certeza disso. Veja, não morreu ninguém nesse caso, né? Uhum. O milagre foi feito e serviu para mostrar mais ainda que Deus estava na vida do profeta. Exato. Então os alunos ali tiveram mais essa experiência na prática. Eles viram ali que realmente aquele homem temia a Deus e servia a Deus. É verdade. A nossa conclusão diz assim: nos 3 milagres apresentados na lição, percebe-se que aconteceram mediante alguma iniciativa ou trabalho humano. Isso significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos acontecem em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. Deus tem compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam operantes e diligentes.